بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hoje eu tenho histórias, mas antes vou desejar as boas-vindas para os que sumiram um pouco e voltaram agora, né? E esperamos que nos dá sempre esse prazer de nos animar aqui junto com a gente. Todo mundo é bem-vindo e muito bem-vindo também os nossos queridos irmãos da internet que acompanham sempre, estão sempre passeando com a gente aí pelas histórias. E tá certo que a gente acabou a história dos profetas, mas a gente está trazendo histórias de exemplo para vocês, para que a gente possa corrigir a nossa vida. Inclusive hoje a palestra é sobre isso, sobre como a gente valoriza a nossa cultura, a nossa base, que é muito rica e muito antiga, a história do islamismo e a história dos sábios muçulmanos e das grandes personalidades muçulmanas que passaram pela história. Antes disso, eu escolhi assim, eu vi inclusive hoje um irmão, Jazallah Khair, na internet, eu acho que do Jazair, Argélia. Ele está fazendo vídeos e está explicando a história e a importância da história islâmica. Para nós e para todo mundo, qualquer muçulmano, no mundo inteiro. A história islâmica, quem não tem história não tem base, não tem fundamento, não tem estrutura na vida, sabe? Quem tem história tem cultura, e quem tem cultura tem base, sabe? Tem onde se apoiar, ele sabe a direção. Há muito tempo atrás, aqueles que queimaram os livros em Damasco, onde a fumaça negra ficou em Damasco, um mês ficou. E aqueles que colocaram também todos os livros manuscritos, milhares, toneladas de livros no rio Al-Furat, no Iraque, para acabar com a cultura. Qual era o objetivo deles? Era acabar com a cultura islâmica, a cultura árabe, para quê? Para fazer com que as pessoas nessa religião ficar totalmente perdida, totalmente desviada do caminho certo, do caminho correto. Por quê? Porque eles sabem muito mais do que a gente, que não tem cultura, não tem base, ele fica perdido. Porque quando você não tem base, como se não tivesse casa. E quando você não tem casa, você não sabe aonde ir. Você não sabe aonde retornar, você sai e não sabe aonde. Fica perdido no tempo. Mas quando você tem história, quando você tem base, você sabe aonde vai retornar, sempre sabe aonde vai retornar. Sempre você tem uma estrutura. Quando você fala com segurança. Por quê? Porque você está falando de história, de segurança, de base, muito forte. Esse nosso querido irmão, eu faço questão de citar dele, eu não lembro o nome dele, mas faço questão de sempre dar os créditos para ele, esse irmão que fez esses vídeos, porque é realmente muito importante. Ele mostrou primeiro, ele deu os exemplos das histórias que a gente acredita, que a gente deixa os nossos filhos acreditar nisso, né? E quem são? Tipo, ele citou assim, os 3 mosqueteiros. Quem não sabe dos 3 mosqueteiros? Até dos adultos. Alguém não sabe? Todo mundo sabe. Por quê? Porque entrou, passou na TV, e a história é falsa, não é real. Os 3 mosqueteiros são... Até ele citou um nome, citou o nome do escritor que escreveu essa história, em inglês, escreveu essa história de 3 mosqueteiros, de 3 bêbados, que são valentes, que começaram a se defender o rei, defender não sei o quê. Quer dizer, além da história não é real, 3 bêbados. Ele escreve na história dele 3 bêbados. Né? Isso, como eu falei, história sem base, sem fundamento. Não é real. História, como é que fala? Lenda? Conto. Ficção. Conto. Ficção. Melhor posição, ficção. Quem mais também que inventaram? O super-homem. Né? Um homem que inventaram a história para fazer filme, para fazer bonito, para fazer não sei o que, encantar as crianças numa base errada. É igual hoje, todo mundo sabe, nas escolas é ensinado que o homem veio de explosão, ou o homem veio de macaco, certo? Sendo que ninguém acredita nisso, mas é obrigado a passar na escola. Tem professoras aqui, sabe disso.
e sabe do que eu estou falando. Não pode falar não pode falar outra coisa, tem que falar isso. E a própria professora às vezes não acredita que não é. Não é assim, não veio do macaco. O homem veio do homem, Sayyidina Adam, o primeiro homem que desceu para a terra, que dele veio as gerações. E dentre eles também o Homem-Aranha, né? Que fizeram. E não pararam por aí. O que eles fizeram? Inventaram histórias para a gente acreditar, principalmente para a gente, direcionado para a gente como muçulmanos. Que histórias? Histórias, lendas também, ficção. Aladdin, quem não sabe do Aladdin, até os não muçulmanos sabem. Isso, eu ia falar. Aladdin, que tem as lâmpadas mágicas, né? Alibaba e os 40 ladrões, né? Os 40 ladrões, olha que base de cultura, olha os 40 ladrões, quer dizer, um chefe de bando de ladrão, né? Tem história. Preste atenção para a gente chegar onde a gente quer chegar. Alibaba, tem mais um. Sinbad. Sinbad em português comparado com o que? Sinbad. Enfim, inventaram tudo isso para iludir a gente, para a gente sair do caminho certo. Wallahi, gente, wallahi, acredite. Aqueles que acreditam, as crianças que crescem já acreditando nisso, é para não ter base mesmo, é para não ter cultura, sabe? É para desviar da cultura. E pior disso é 1001 Noite. E também uma delas. 1001 Noite. Quem de nós assistiu e não se emocionou ou não se comoveu com essas histórias? Quem de nós? Se eu falar para vocês agora qualquer história, qualquer homem forte ou base forte islâmico que fez história, que marcou história, e são histórias reais. Eles marcaram histórias, são histórias reais. Se eu falar para vocês de qualquer um, alguém sabe. Até os árabes aqui, eu duvido que sabem. Não sabem. Por quê? Porque a TV, realmente a TV é um gomo uma faca de dois gomos, né? Do jeito que você direciona ela funciona. Se você direciona ela para destruir a cultura das pessoas, ela destrói. Se você direciona ela para melhorar a cultura das pessoas, ela melhora. Tudo que ela divulga e tudo que ela ensina, lei. Hoje a Globo, ela ensina uma moda, uma coisinha, uma corrente. Uma vez fizeram uma novela, eu fiquei espantado com isso. Uma corrente que inventaram, pulseira, aliás, que mostraram que é marroquina, né? Na novela, se tornou moda, uma grande moda, e até hoje as pessoas usam, né? A novela mostrou há pouco tempo da Índia lá, Tatuagem, não, henna, né? Henna, igual tatuagem. É a maior moda, por todo lado. Quem consegue, Allah fica super feliz. Por quê? Porque é a novela que divulgou, a televisão que divulgou. No entanto, eu vou citar para vocês, primeiro 3 homens, muçulmanos, 3 homens, mas não são ficção e não são lenda, são reais. Aconteceu, os 3 homens saíram num grupo de 3.000 pessoas só. Grupo de 3.000 pessoas saíram de Medina e foram até Damasco. Quando a gente fala que saíram em Saria para batalha, todo mundo fala, olha, terroristas. Terroristas, eles gostam de batalhar, eles gostam de lutar. O sangue está na cabeça deles, no coração deles. Mas foram batalhar contra quem? Contra os romanos. Aonde estavam os romanos? Lá na Roma? Não. Estava em Damasco. Estava em Damasco, na Síria, dominando, né? A gente é terrorista se a gente for defender. Mas eles invadem a terra que não é deles, não é terrorista, né? E esses 3 homens foram lutar contra um exército de 200.000 homens. 3.000 homens. 3.000 homens. E Allah subhanahu wa ta'ala, com a fé deles e com a força deles, lógico, não tem lógica de falar que eles venceram. Eles venceram. Mas não entra na cabeça. 200.000 homens, ainda equipados. Os muçulmanos sempre, o armamento deles precário, né? Cada um fabrica a espada dele com a própria mão. Não tem escudo, não tem nada. Como é que vai vencer um exército super... É uma potência na época. Super bem planejado, preparado. Como é que vai vencer? E venceram. Por quê? Porque o Criador estava com eles. A vontade que eles foram, a fé que eles foram,
marcaram história. E eles não eram igual os reis romanos e os persas, ficavam atrás do exército, numa barraca super protegida, só para assistir, só para olhar. Eles não, eles iam nas fileiras da frente lutar. Tanto é que esses 3 homens, esses 3 valentes homens, guerreiros, morreram os 3 nessa batalha. Venceram, mas morreram os 3 nessa batalha. Allah. Os romanos nessa batalha ficaram tremendo. Quando se escuta falar de muçulmano, eles tremiam. Tinha respeito, tinha valor. Por quê? Porque a gente sabia da nossa cultura, sabia quem são esses homens. Esses homens, às vezes, passavam fome para fornecer a comida para o resto do exército. Isso que é homem de valor. Quero ver alguém decorar. Esqueci de trazer chocolate. Alguém decorar o nome desses homens. Desses 3. Khalid bin Walid? Não. Eu ia falar. Khalid bin Walid? Não. وهم Depois. Zaid ibn Haritha. Zayd bin Haritha. Um deles. Zaid ibn Haritha. Esse é um dos únicos companheiros que é citado no Corão, né? Não está citado. Zayd. Segundo, Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib. O irmão de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Khalifa. وعبد ibn Rawaha. Esse é o terceiro. Abdullah ibn Rawaha. Gente, esses homens que merecem esse valor de decorar, de deixar dentro da gente, porque eles marcaram a história. Eles conseguiram manter o respeito. E eles morreram, esses verdadeiros morreram. Não era para privilégio, para mostrar coisas bonitas para os outros e para se mostrar. Eles morreram para que essa religião maravilhosa chegar para mim, para você, para você, para você, para todo mundo. Para que chega hoje essa religião e chega com respeito. Eles morreram para isso, não morreram para privilégio pessoal, né? Desses homens, que temos muitos desses homens, que são que têm esses valores, e para finalizar desse irmão, que Allah subhanahu wa ta'ala, jazallahu khair, o que ele falou, para finalizar, ele falou assim, acusaram Sayyidina Umar ibn al-As, que governou o Egito na época, acusaram ele de ser o homem mujrim, quer dizer, criminoso, que ele teve que usar a força para poder segurar no Egito, traição, atrás de traição nas voltas dele. Então ele teve que segurar a força, acusaram ele de criminoso. E hoje, nos livros de história, quase no mundo inteiro, inclusive nos países árabes, nos livros árabes, Napoleão Bonaparte, esse é o criminoso, mas colocaram ele como herói. Napoleão Bonaparte, né? Colocaram ele como herói. Foi ele que usou, né, 3 navios de 1.000 mulheres, né, para levar para o Egito. Ele levou 1.000 mulheres num navio e falaram para ele, o que você está falando? Está louco? Em vez de levar exército, não sei o que, num dos navios, quando ele foi para invadir o Egito. Aí ele falou para eles, deu risada deles, falou para eles, vocês não sabem por quê? Esse navio de 1.000 mulheres só faz uma provocação e uma corrupção na sociedade, um estrago na sociedade melhor do que 100.000 homens. 1.000 mulheres só. O que quer dizer? Os muçulmanos que vendem a mulher? Os muçulmanos que desvalorizam a mulher? Ou eles? Usa a mulher para isso. Né? Subhanallah. Enfim, nosso tempo está correndo aqui, já estou apertadíssimo do tempo. Hoje a nossa história, passando para a história tem ligação com isso. Tem ligação como a gente deve valorizar a nossa história, a nossa cultura, a nossa base. E a história hoje deu o nome à história da tufah, da maçã. Né? Não é como fala a maçã do Sayyidina Adam, não. A maçã do um homem chamado Thabit. Esse homem passando pelas ruas da Al-Kufa, no Iraque, passando por lá, passou perto de um bustan. Bustan, em português, é lavoura?
jardim assim, jardim de frutas. Pomar. Né? Pomar. Isso, pomar. Passando por lá, do lado, assim na rua, caiu uma maçã na rua. Ele estava faminto. Aí ele pegou, falou, já está na rua mesmo, né? Não vai servir para ninguém. E pegou e comeu. Comeu metade. Quando chegou na metade, praticamente já segurou um pouco a fome, aí ele lembrou, essa não é minha. Como é que eu peguei e fui comendo sem pedir permissão? Olha só a educação, olha só a fé. Olha só, aqueles que falam a chave não é roubado. Olha só, a mulher que vai para a feira e experimenta de tudo. Sem pedir permissão. Hã? Tem vezes que eu vou, com o pessoal, todo mundo fala, come uva, qual o problema? Como come uva? Como? Não pode. Até o feirante estranha se eu falo para ele assim, quero comprar uva, alguma coisa, posso experimentar? Lógico, quer dizer, como se falasse assim, experimenta logo, eu tenho tempo de ficar perguntando, se todo mundo vai perguntar, isso aqui. Quer dizer, ele até estranha isso. Esse homem foi lá dentro no Bustan e viu um homem lá e falou para ele, pelo amor de Deus, passei assim, estava um pouco com fome, sem perceber, comi metade da maçã e está aqui outra metade, mas pelo amor de Deus, me perdoa. Me perdoa por ter comido a metade da maçã. Ele falou para ele, olha, eu sou aqui zelador. O dono dessa maçã mora num lugar bem longe. Aonde ele mora, ele falou, numa distância aqui, andando, 1 dia e 1 noite. O quê? Qualquer um de nós, o que ele faria? Ou pegava a maçã, comia o resto e jogava fora. Quer pedir mais maçã. Ou pedia mais um, né? Ou ele falava... Fala pra ele que alguém já comeu. Fala pra ele, peça perdão por mim e tudo. Mas não, era um homem, era religioso, ele tinha consciência. Ele sabia que tinha um dia de julgamento perante Allah. Se esse homem, o dono dessas maçãs, não perdoar ele está frito. Acontece muito, gente, tudo isso é exemplo. Vamos pôr na caixa do mercado. Aconteceu comigo, no Extra. Passando o frango assim, a menina estava pesando, né? A caixa grande assim. Aí eu vi assim, cada caixa mais ou menos tinha 11 quilos, né? Pelo menos o valor que ela me cobrou não dá nem 1/3 do valor do frango. Quando eu tirei as caixas, assim, eu fui fazendo a conta, olhando a nota, fazendo a conta. Meu Deus, o que é isso? Tem alguma coisa errada. Eu ia andar, falei com ela falou para mim, não, moço, está tudo certo, é assim mesmo. A caixa às vezes não pega assim certo. Isso aqui. Falei, como não pega certo? Se não pega certo, tira os frangos e pesa 1 por 1. Aí ela não quis. Aí eu andei 2 passos assim e falei, espera aí, onde eu estou indo? Estou retardado? Onde eu estou indo? Ela está falando, vai, mas ela não é o dono do mercado. Nem o gerente é o dono do mercado. Como eu vou fazer isso? Eu voltei. Falei, moça, ou você pesa isso daí direito, ou vou lá no gerente e falo para ele. Entendeu? Acabo prejudicando você. Eu não quero prejudicar você. Mas faça as coisas direito. Mas como assim? Se eu pesar, o senhor sabe quanto que vai dar? Eu falei, sei. E eu estou disposto a pagar. Eu não vim para querer coisas a mais, não. Aí eu fiz. Tinha 2 homens. Ela não queria fazer porque tinha mais gente na fila. O homem deu risada e falou para ele, pode passar o dele, não tem problema. Aí ele me perguntou, por que você fez isso? Eu falei, porque eu sou muçulmano. E a minha consciência não permite que eu fizesse isso. Isso não é dela. Ele falou para mim, mas ela que permitiu, pode... Falei, mas não é dela, isso é dela. Não é dela. Se for faltar, vai faltar na caixa de quem? No bolso de quem? Não é do dono? Então, não quero nada aí devolver. Quer dizer, todos nós passamos por isso às vezes. E nunca você passa, mesmo que o gerente falar para você, não tem problema, pode ir, não vai. Porque no dia do juízo final, o dono dele pode ser o pior kéfer, o pior incrédulo. Pode vir no dia do juízo final te puxar pelo pescoço. Se você está entrando no paraíso, ele te puxa. Espera aí, você me deve. Mesmo que ele não viu isso na vida mundana, Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer ele lembrar e ver. Então não faça isso. Não vale a pena. Wallahi, não vale a pena. Por nada desse mundo vale a pena levar os pecados lá para o dia do juízo final. Sempre define eles aqui. Enfim, a nossa história, o homem falou para ele, onde fica exatamente? Ele falou, em tal cidade, e o homem pegou e foi.
um dia e uma noite andando para pedir perdão por metade de uma maçã. Ele não terminou de comer, ele ficou com medo, porque comeu a metade, o pecado dela é X. Se comer a inteira, o pecado dela é pior, o dobro. Então, não comeu. Ele segurou a maçã, embalou ela bem, colocou no bolso, foi lá. Quando chegou lá, fulano, senhor fulano, ele falou assim, ele falou, aconteceu assim, assado, estava passando perto da sua pomar, de seu pomar, e peguei essa maçã, tá aqui a metade dela, já estava podre praticamente, tá aqui a sua metade, me perdoa, só que me perdoa por outra metade que eu comi. Ele falou para ele, eu vou te perdoar, só que tem uma condição. Ele falou, tá bom. E um homem morrendo de cansaço, sabe, até com fome e tudo, ele falou, a minha condição para você perdoar, para te perdoar, é você casar com a minha filha. Falou, o quê? Claro. Nunca viu ele, nunca viu, mas essa consciência deu cartão de crédito, mostrou que confiança, que homem, que espécie de homem é. Ele falou, a condição é casar com a minha filha. Ele falou, tudo bem. Ele falou, só que antes de você aceitar, eu vou te explicar o que a minha filha é. A minha filha aleijada, cega, muda, surda. Só isso. Aí ele ficou pensando assim, isso é condição de uma mulher casar? Como vou casar com ela? Ele falou, só se você casar com a minha filha. Ele falou, ele está disposto, ele quer pedir perdão e tudo. Aí o que ele pensou? Na hora, subhanallah. Olha que base, que gente, que fé. Na hora ele pensou com ele mesmo, além disso, pedir perdão e ele me perdoar, além de tudo isso, eu vou servi-la, eu vou ser escravo, empregado dela, servi-la nessas condições e ganhar recompensa perante Allah com ela, né? Olha só a intenção dele. Aí ele falou, tudo bem, aceito. Ele falou, tem certeza? Depois dessas condições, ele falou, tenho sim. Aí trouxe 2 testemunhas e uma pessoa para fazer o casamento, casou e chegou a hora de entrar no quarto da mulher dele. Fez o casamento todo, entrou no quarto sentada. Até então não viu ela? Não viu ela, Tá. Tinha visto ela. Sentou, entrou lá dentro, ela coberta toda. Aí ele cumprimentou. Quando entrou, ele falou, assalamu alaikum. Aí ela falou, alaikum assalam. Opa. Ele falou, ela muda e surda. Como é que ela escutou e como é que ela respondeu? Né? Aí ele falou, olhou para ela assim, aí estendeu a mão para ela cumprimentar ela estendeu a mão e levantou. Ué, não era aleijada? Subhanallah. Aí de repente, ela tirou o véu. Quando ela tirou o véu, acho que qualquer homem caía. De tanta beleza. Diz que é igual a lua, no dia, assim, na época de lua cheia. Ele especificou assim. É fora do comum. Aí ele perguntou para ela, espera aí, alguma coisa está errada. Será que eu entrei no lugar errado, quarto errado? Seu pai que está lá fora, né? Ela falou, seu pai falou que surda, muda, cega, aleijada. E tá aí, você não tem nenhum tipo desses defeitos? Ela falou, tenho sim. Deixa eu ver o que ela respondeu, porque não decorei o cada um deles, né? Ela falou, ele acertou, ele falou certo. Eu não enxergo, nunca enxerguei nada errado, nada que desagrada a Deus. Então segue. Das coisas erradas, segue. Nunca andei num caminho que não agrada a Deus. Tá? Nunca escutei nada a não ser o Corão e as coisas de Deus. Tá? E também falar. Nunca falei a não ser dhikrullah subhanahu wa ta'ala.
O que o homem quer mais do que isso? Subhanallah. Olha o resultado desse casamento. Depois dessa experiência e o próprio homem, ele sabe que tipo de homem que ele escolheu para a filha dele, e ele mesmo pediu ele em casamento, né? Olha o resultado que veio dela. Depois de um tempo, ela ficou grávida e veio dela um homem que marcou a história islâmica. Mudou a história islâmica. Marcou a história. Hoje, os livros desse homem circula pelo mundo inteiro, mundo islâmico inteiro, nas faculdades, em todo lugar. É base islâmica, é base de estudos islâmicos. Esse homem é resultado desse casamento. E esse homem é Abu Hanifa. Abu Hanifa ibn Thabit. Sempre eu escutei Abu Hanifa ibn Thabit, mas nunca sabia ibn Thabit por quê. Hoje descobri, né? Hoje descobri ibn Thabit por quê. Porque esse homem que comeu a maçã, metade da maçã, era o Thabit, o nome dele é Thabit. Pobre de tudo, subhanallah. Olha só que homem que ele trouxe. Quem não ouviu falar de Abu Hanifa? Todo mundo, a base islâmica em todo lugar. Quando você vai, isso também nos dá outra lição importante na escolha do marido ou na escolha da mulher. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, escolhe-se a mulher ou o homem, dos dois lados, por 4. Pela beleza, pelo dinheiro, pela posição social ou pela sua fé. Religião, pela sua fé. Aí o que ele conciliou? Pela fé melhor. Pela fé melhor. A fé é melhor. A fé traz a beleza. A fé traz a educação. A fé traz posição social. Quem é religioso que não tem respeito na sociedade? Quem é religioso? Quem é religioso que não é rico? Todo religioso é rico. Não importa que tem rico. O rico, igual esses dias estava lendo uma frase do presidente do Uruguai. Aquele presidente pobre, sabe? Que todo mundo sabe. Que anda de Fusca azul. Anda de Fusca azul por todo lado, né? Ele escreveu uma frase, exatamente. Aquele exemplo para muitos. Ele escreveu assim, eles falam que eu sou muito pobre. O presidente mais pobre que ouve a história. E eu falo para eles que eu sou o mais rico que existe. Porque eu estou feliz e satisfeito com o que eu tenho. E muitos milionários, mais bilionários, né? E não estão satisfeitos. Esses não são ricos. Não são ricos, porque quem não está satisfeito nunca vai ficar rico. Nunca. Porque como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, só enche os olhos do ser humano a terra. Por quê? Por mais que quer, por mais que tem, quer mais. Uma vez falava para uma pessoa, só para encerrar, falava para uma pessoa assim, aqui, dinheiro, assim, assado, um conhecido meu, amigo meu, né? Faça zakat, faça doação. Ele falou, espera, quando eu atingir 2 milhões, inshallah, eu vou fazer isso aqui, né? Hoje deve ter uns 20, 30 milhões, né? E ainda não começou. Quando vai começar, não sei. Quando chegar, como o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, quando a terra vai encher os olhos dele. Lá ele vai parar, lá ele vai ficar rico e vai ficar satisfeito. Então vocês pensam, porque qualquer um que desce para o túmulo, qualquer um, quando fecha o túmulo, mesmo sendo religioso e virtuoso, ele fala para Allah subhanahu wa ta'ala, quando vê os anjos, fala assim, me traz para a terra, me devolve para a terra um segundo só. Se for milionário, ele ia doar tudo que ele tem. Mas se ele voltar na alma e no corpo que ele estava, ele vai voltar a negar do mesmo jeito. Ele vai voltar e vai esquecer, vai falar assim, inshallah, quando terminar, quando tiver X, quando tiver tal. Porque quem tem hoje 1 milhão quer 2, quem tem 2 quer 3, quem tem 4 quer 10. As pessoas querem cada vez mais, não enche os olhos dela, né? Por isso, espero que Allah subhanahu wa ta'ala enche nossos olhos e nossas almas com satisfação da fé, na fé, inshallah, e satisfação e agradecimento ao Allah subhanahu wa ta'ala que nos deu tudo isso, inshallah. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o nosso jejum com todos os irmãos que estão aqui e aceita todos os nossos atos assim que a gente faz do bom, inshallah, para com Allah subhanahu wa ta'ala.
Muito obrigado a todos Tinha que vocês. celebrar isso, que entramos hoje nos 10 últimos dias e que quem quiser vir fazer etikaf aqui na mesquita, aqueles 5 dias, e quem quer já começar a fazer a doação dos zakats, né? Quem procura Inshallah. o grande eu. Barakallahu fikum, muito obrigado. Assalamu alaikum para todo mundo e para as pessoas aqui da internet. E até a próxima, inshallah.